Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, povo de Deus. Que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor Jesus habite ricamente em sua vida. Que nessa noite em especial possamos adorar, glorificar nosso Deus com todo o entendimento, né? E possamos ser os verdadeiros adoradores que Deus espera que sejamos. Quando Jesus chegou em Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isso, eles os fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. Como anda a nossa fé? Será que somos como esse centurião que crê que de fato Jesus, da onde ele está, ele pode dizer para você e para mim que teremos uma boa vida, ou passaremos por isso, ou deixaremos de passar por aquilo? Nossa fé tem que ser como desse centurião, crer que de fato Jesus é o Senhor e que Ele pode nos dizer o que fazer, ou pode dizer o que vai acontecer em nossas vidas, da onde Ele estiver. Muitas vezes a gente não tem essa fé porque não vê Jesus fisicamente em nossa frente, mas precisamos crer, porque a palavra também nos ensina que os justos viverão pela fé. Que possamos viver sempre pela fé e crer também que nessa noite, durante essa adoração, durante esse
louvor, a pregação, Deus, Jesus está presente, ouvindo e vendo até mesmo nossos pensamentos, nossos corações, e que Ele se agrade de nossa fé, de nós mesmos, como um sacrifício agradável a Ele. Vamos orar. Querido Deus e Pai amado, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem sido e feito em nossas vidas e cremos de fato, Pai, na presença do Senhor diariamente, em tudo que fazemos, aonde estamos, e cremos, Pai, que o Senhor está nos guiando e direcionando para aquele grande dia, da volta do Senhor Jesus, quando virá nos buscar como igreja separada, santa e povo exclusivo de propriedade do Senhor, ó Pai, e assim o Senhor nos levar de volta para o nosso lar celestial, para a nossa vida eterna com o Senhor. É no nome santo de Cristo, Pai, que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Busca, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem paz e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem paz e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta ganho a coroa, a recompensa é certa e boa.
Depois da luta, ganho a coroa. Atrás não volto, não volto, não. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Quem quiser saber do Senhor dos céus e viver no amor de Deus, posso começar com a sua cruz. Ouça bem quem é Jesus. Jesus Cristo é luz, pode acreditar, sua glória está no lar. Jesus Cristo é o rei da história e na glória o herói de Deus. Jesus Cristo é o rei da história e na glória o herói de Deus. É Cristo, 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 o Senhor da redenção. É Cristo, 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 o autor da salvação. É Cristo, 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 Ele vive lá nos céus. Jesus Cristo é o rei da história e na glória o herói de Deus. Jesus Cristo é o rei da história e na glória o herói de Deus. Jesus Cristo é rei, sua história é paz e seu povo satisfaz. Sinta essa grace, somos todos nós que obedecem a sua voz. Jesus Cristo é lei e o poder nos traz, sua história vou contar. Este herói estou seguindo, para o céu vai me levar. Este herói estou seguindo, para o céu vai me levar. É Cristo, 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 o Senhor da redenção. É Cristo, 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 o autor da salvação. É Cristo, 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 Ele vive lá nos céus. Jesus Cristo é o rei da história e na glória o herói de Deus.
Jesus Cristo é o Rei da história e na glória o herói de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essas são as palavras de Jesus que nós vamos conversar na mensagem de hoje. Que o Senhor possa nos abençoar, vamos orar para que o Senhor possa nos abençoar e que possamos hoje refletir a respeito dessas palavras do nosso Mestre. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te oramos agradecendo pelo teu grande amor, ó Deus, que nos resgatou do nosso pecado, nos colocou nesse caminho de trilhar o caminho da santificação. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, através do teu Espírito Santo, a colocar as nossas mãos no arado e não olhar para trás. Nós oramos para que o Senhor possa nos dar a Tua palavra essa noite, que o Senhor possa nos abençoar com a Tua mensagem do Evangelho. E para que cada dia que passe, estejamos cada vez mais firmes no trajeto que o Senhor tem trilhado para nós, no caminho que o Senhor espera de nós, que nos chamamos cristãos. Que o Senhor nos abençoe, é o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que eu acabei de ler, ele fica lá na sua Bíblia, em Lucas, no capítulo 9, só que o contexto começa no versículo 57. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57, nós vamos chegar até o versículo 62 nessa nossa leitura. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia, onde você estiver acompanhando, ou vá refletindo também a respeito, enquanto eu vou fazendo a minha leitura aqui. O texto vai falando que Jesus estava indo para um outro povoado. Jesus estava na sua missão evangelística, ia de povoado em povoado, de cidade em cidade, chamando pessoas para ouvir a sua mensagem, convidando pessoas. E enquanto Jesus estava caminhando, pessoas também conversavam com Jesus, se oferecendo para o trabalho. Jesus chamava outras pessoas que encontrava ao longo do caminho. E uma dessas conversas que Jesus tem ao longo do caminho, ao longo de sua trajetória, é que está localizado esse texto que nós vamos ler agora. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57, diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Enquanto Jesus está viajando de um lugar para o outro, primeiro tem um homem que vai até Jesus e diz: Jesus, eu vou te seguir aonde quer que for. E Jesus, é claro, ele faz primeiro uma advertência para esse homem. Ele diz: olha, eu estou indo, estou ao longo desse caminho e não sei o que é que você espera ao longo desse caminho. O que é que vai acontecer durante essa trajetória. Por isso que Jesus diz: avalie bem para o que você está se dispondo. Jesus diz: as aves do céu têm onde repousar, as raposas também têm onde repousar, têm suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas eu não sei bem o que é que vai acontecer ao longo dessa jornada. Eu quero que você se prepare para o que pode acontecer ao longo dessa jornada. Jesus diz: não te prometo nada,
E é o que Jesus assim estaria dizendo, como se no Nordeste tem uma expressão que se fala assim: olha, avalie bem onde você está amarrando o seu jegue, porque eu não te prometo nada, veja bem o que é que você está se propondo, ao que você está se propondo. E tem uma segunda pessoa que não é que se oferece a Jesus, é Jesus que chama essa pessoa, olha para ele e diz: ó, segue-me. E essa pessoa diz: não, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus diz: olha, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. E numa primeira avaliação, eu imaginava que Jesus estava sendo um pouco insensível, né? Parece que o pai desse homem havia morrido, ele estava em luto, fazendo um velório, e Jesus diz: oh, não posso esperar mais 1 ou 2 ou 3 dias durante o seu velório aí, você tem que ir logo. Eu ficava imaginando o que é que o reino de Deus, qual é a dificuldade disso, assim, de esperar um dia para enterrar o pai. Mas os estudiosos, né, os teólogos vão explicar que era um costume da época, que o homem, o filho, principalmente o filho primogênito, ele ficava ali na casa do pai, cuidando das suas coisas durante a velhice do pai, até que o pai morresse. Aí então é que ele estava livre, ou ele poderia tomar um rumo diferente para a sua vida. Mas havia muito esse compromisso de que durante a velhice do pai, o filho ficasse tomando conta das coisas. Então talvez seja isso que esse jovem, esse homem, né? A gente não sabe se é jovem, mas talvez seja isso que esse homem está dizendo: deixe primeiro esperar que meu pai morra, deixe primeiro sepultar o meu pai, para depois te seguir. E é o que Jesus está dizendo: olha, realmente não tem como esperar, o reino está aqui, o reino está chegando. Então, venha logo, não deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, e venha aproveitar e divulgar, proclamar o reino de Deus que está chegando. Só que existe uma outra conversa ainda dentro desse texto. Jesus diz para outra pessoa, uma terceira pessoa. Aliás, a terceira pessoa diz: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que for. Não interessa se você tem ninho para descansar, se tem aonde você, a toca, né, da raposa, não interessa, não tenho pai, não tenho amarra, mas eu só quero ir lá me despedir da minha família e depois voltar e seguir o teu caminho. Jesus diz, aí é que Jesus diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A gente aprende disso, que a obra do Senhor é uma obra de decisão. Jesus está propondo para nós, quando Jesus faz esse convite, Jesus está dizendo: olha, eu preciso que você também se comprometa. E essa figura de Jesus colocar o arado, né, como uma figura para expressar o que ele está querendo falar para uma pessoa, eles iam entender muito bem. Só que nós, no nosso dia a dia, eu imagino que muitos de vocês que estão me escutando nunca arou a terra. E se fez alguma coisa do tipo, né, se fez o arado de uma terra, provavelmente fez com os maquinários agrícolas da modernidade, né? Mas antigamente se usava muito esse animal que ia puxando uma ferramenta que ia abrindo espaço na terra. Enquanto essa ferramenta abria espaço na terra, você ficava ali, acompanhando aquela linha que ia sendo aberta à terra. Para que linhas paralelas, né, ficavam linhas paralelas. Se você ficasse uma linha paralela muito próximo à outra, poderia comprometer a produtividade. Se você colocasse linhas paralelas muito distantes uma da outra, iria perder espaço de terra cultivável. Então, era necessário que a pessoa que estivesse ali guiando o arado pegasse a mão no arado com firmeza e ficasse acompanhando ao longo do caminho, para que não tivesse nenhum erro, para que não tivesse nenhum desvio daquela trajetória lá, enquanto estivesse arando a terra.
as pessoas iam entender muito bem. E eu acho interessante muitos comentários a respeito disso, e teve um que me chamou muita atenção, que foi um comentário de um homem chamado John Wesley. É um cristão de séculos passados, e ele comentou o seguinte, tem uma frase atribuída a ele, que diz o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Então, a partir dessa frase aqui de John Wesley, eu queria traçar alguns temas aqui para conversar com vocês essa noite. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a primeira barreira a ser rompida é a conversão. Em segundo lugar, eu queria dizer que a outra barreira a ser rompida é na santificação. E para finalizar a mensagem, eu iria falar também sobre como ficar firme no trabalho do Senhor. Então, em primeiro lugar, para falar sobre a primeira barreira a ser rompida, para falar a respeito da barreira da conversão, eu queria lembrar a história de Jesus ainda, desses encontros que Jesus tem. E Jesus, lá em Marcos capítulo 10, vai falar que Jesus teve um encontro com um jovem e um jovem rico. O jovem pergunta para Jesus: Jesus, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus diz que ele precisa obedecer aos mandamentos. E o jovem pergunta: mas quais mandamentos? E Jesus vai falando: amar a Deus, amar ao próximo, e vai listando os mandamentos do Antigo Testamento. E o jovem responde: mas Jesus, eu já tenho feito isso desde a minha mocidade. E eu acho interessante o versículo 21, lá em Marcos capítulo 10, que fala assim: Jesus olhou para ele e o amou. Jesus o amou, olhou para ele e o amou. Mas ele ainda falou essa frase: falta-lhe uma coisa. Disse Jesus: vá e venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Lógico que isso não é uma exigência para qualquer discípulo. Todos os discípulos agora têm que vender tudo que possuem e dar o dinheiro aos pobres. Não é uma exigência de Jesus. Jesus só fez essa exigência para esse jovem. Mas por quê? Porque Jesus sabia aonde o coração dele estava preso. Jesus o amou e disse: eu quero que você esteja disponível inteiramente para o reino de Deus. Não esteja preso às coisas desse mundo. O jovem olhou, pensou, ficou entristecido e desistiu de seguir a Jesus. Desistiu daquele seu sonho da vida eterna, porque ele estava muito preso às riquezas desse mundo. E eu queria aqui lembrar você que quando nós decidimos a Jesus, quando nós escolhemos a Cristo, quando nós dizemos: eu quero ser um filho de Deus, eu quero participar das promessas de Deus, eu quero participar do reino de Deus, isso é uma decisão, a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Mas tudo tem um ônus e tem um bônus. Apesar de que essa decisão tem um bônus muito grande, coisa que você não consegue calcular, o que são as riquezas desse mundo para uma vida eterna no reino do Senhor. Mas também tem um ônus. Então, nós, quando decidimos por Jesus, nós também teremos perdas e ganhos. Mas Paulo até considera isso quando ele escreve lá aos Filipenses. Ele diz, Filipenses no capítulo 3, versículo 7, Paulo diz: mas para mim, o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Jesus, ele está fazendo um convite para todos nós. E às vezes nós estamos no nosso dia a dia pensando aquilo que é importante, aquilo que tem valor para nós. Mas quando Jesus faz o convite e colocamos essas coisas do mundo na balança,
temos que responder como Paulo está respondendo. Aquilo que eu considerava como lucro, passei a desprezar, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O Evangelho é essa mensagem do arrependimento. Não só arrependimento do pecado, mas também uma disposição, uma metanoia, uma disposição para uma nova realidade, para um novo estilo de vida. Vamos ver que as pessoas, apesar de ouvirem a palavra de Deus, elas não conseguem virar as costas para as outras coisas e acabam virando as costas para Jesus. E isso é, sem dúvida, muito lamentável. Mas eu queria também falar sobre uma segunda barreira a ser rompida, que é a barreira da santificação. Porque há pessoas que dizem assim, eu quero seguir a Jesus, rompem essa barreira da conversão e querem seguir a Jesus. Eles dizem assim, eu quero seguir a Jesus, Jesus é o meu Senhor. Mas quando entra nessa vida, existe também esse processo de santificação, que é quando o cristão vai se parecendo cada vez mais, buscando se parecer com Cristo, com Deus, com o próprio Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E essa barreira da santificação, quando o John Wesley fala sobre isso, ele está falando muito a respeito dos vínculos que nós criamos a respeito da antiga vida e os vínculos que ficaram no nosso coração, no coração do cristão. Quando Jesus fala lá em Lucas, capítulo 17, versículo 32, lembrem-se da mulher de Ló. É sobre isso que ele está falando. Lá no Gênesis, quando nós vamos ver a história original, está lá em Gênesis capítulo 19, no versículo 17, diz o seguinte: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, um dos anjos que estavam falando com Ló, né? Fuja dessa cidade por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. E a história continua ao longo desses versículos, daí só que lá no versículo 26 a gente vê um desfecho triste. O versículo 26 diz o seguinte: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Jesus disse, olha, lembre do exemplo da mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás, ela já estava salva, ela já foi liberta, ela já tinha saído daquelas cidades de perversão que Deus tinha destruído. Mas ela olhou para trás, ela sentiu saudades da vida que ela estava vivendo, ela estava arrependida de ter mudado de vida, de ter uma nova chance, de ter uma segunda chance, uma nova vida. E ela ficou pensando, eita, larguei tudo aquilo que eu vivi e agora tudo aquilo está destruído. E por causa desse sentimento dela, ela virou uma estátua de sal. Essa é mais uma daquelas histórias, né, que as pessoas dizem, né, como Jonas também, na barriga do grande peixe, as pessoas ficam olhando para essa história e ficam dizendo, né? Tem essa história, mas talvez não tenha sido bem assim. Jesus está dizendo, olhe bem, veja bem a história da mulher de Ló, lembre-se bem da história da mulher de Ló. E eu acredito que Jesus está referendando essa história como, de fato, uma história verdadeira, e é assim que nós devemos acreditar. Acreditar na vontade de Deus, que pode fazer de fato as coisas impossíveis acontecerem. Mas nós não devemos também nos omitir a respeito dos tempos de pecado. Eu já vi as pessoas comentando a respeito do tempo da sua perversão, né? Chegar lá, fazer aqueles testemunhos que se fazem, da pessoa dizendo, quando eu era pecador, quando eu vivia no pecado, eu fazia isso e fazia aquilo e aprontava e não sei o quê. Aí a pessoa para assim, saudade. A pessoa de fato ainda não se arrependeu, né? Ela ainda está vivendo aquela vida com um saudosismo, achando que aquilo que era o bom, aquilo que dava prazer. E as pessoas têm
esse apego muito no seu coração ainda do tempo em que pegava, mas nós que somos cristãos, nós precisamos lidar com esse sentimento. Nós que somos cristãos, nós precisamos lidar e nos orientar a lidar com isso. Não podemos estar presos às coisas do passado, os pecados que fazíamos antes. Até porque existe um perigo real de voltar para o lugar de onde nós saímos. Lá, os Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas, o capítulo 5, versículo 1, está escrito o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Os Gálatas, é bom dizer que o texto aqui fala sobre... O sentido do texto aqui fala que os Gálatas tinham sido libertos do jugo do pecado e agora estavam se deixando se submeter ao jugo da lei. Mas é claro que nós podemos sim ter sido libertos pelo jugo do pecado e acabar querendo voltar de novo para a escravidão do pecado. Quando Estevão, né, o primeiro mártir cristão, estava sendo lá martirizado, estava prestes a ser apedrejado, ele faz um discurso, um belíssimo discurso. Eu espero que você leia também, conheça e releia, né, para você lembrar das palavras de Estevão lá em Atos, capítulo 7, só que agora eu queria chamar a atenção ao versículo 39, Atos 7, 39, quando Estevão lembra aos judeus, dizendo o seguinte: olha, nossos antepassados se recusaram a obedecer Moisés, a obedecer à vontade de Deus. Pelo contrário, rejeitaram a vontade de Deus, o rejeitaram e em seus corações voltaram para o Egito. Ele está lembrando que os seus antepassados já tinham sido libertos do Egito, já tinham saído da escravidão, mas no seu coração eles queriam voltar para o Egito quando estavam lá, passando por algumas dificuldades no deserto, né? Depois de já terem sido libertos da escravidão. É complicado essa vida de você se sentir com saudade daquilo que você abandonou, porque era ruim, você entendeu que era ruim. Está preso ao pecado, você já entendeu que a salvação, a vida perfeita, a vida plena está em Cristo, mas você sente saudade. As pessoas sentiam saudade do Egito, saudade do mundo, saudade da escravidão. Tempo bom é aquele que eu era escravo no Egito. Não faz sentido. É por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, versículo 3, aliás, Filipenses capítulo 3, versículo 14, Paulo fala: por isso prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz: não fico mais pensando nas coisas do passado, não fico mais pensando nos meus pecados, não fico mais pensando na minha vida anterior. Eu prossigo para o alvo, eu vou para frente, eu olho para frente, não olho para trás, porque eu espero ganhar um prêmio, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando o autor da carta aos Hebreus faz aquela sua lista, né, dos heróis da fé, a gente acostumou a chamar assim, os heróis da fé lá em Hebreus capítulo 11, o autor vai falar sobre Moisés, no versículo 24 e 25, diz o seguinte: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Os prazeres do pecado são passageiros e Moisés entendeu isso. Ele preferiu abandonar sua vida da família real. Imagine, Moisés era filho da filha do Faraó e ele recusou esse título, ele recusou ser da família real para passar por dificuldades com o povo que iria rejeitá-lo, queria desobedecer, queria reclamar, mas ele pensou: não, isso aqui é pouco,
Isso aqui é pouco. Esse reino aqui, essa família real aqui no Egito é pouco. Eu sei que eu tenho algo a esperar muito melhor no reino de Deus. Moisés preferiu ser maltratado. Ele sofreu temporariamente, mas recebeu um tesouro eterno. A ideia aqui é não andar pelos prazeres que o mundo oferece, mas renunciar a esses prazeres para ter a verdadeira alegria eterna. E agora, para finalizar a nossa mensagem, a nossa reflexão de hoje, eu queria lembrar aos irmãos de como fazer esse apelo para que a gente fique firme no trabalho do Senhor. Quando Paulo escreve lá aos Filipenses, capítulo 3, o versículo 14 a gente já leu, mas eu quero ler novamente também com o versículo 13, que diz o seguinte: irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. As coisas que ficaram para trás, ficaram. Acabou. A gente só avança para frente. Eu esqueço daquilo que ficou para trás. Avanço para frente. Olho para o alvo. Vou avançando para o prêmio que me aguarda em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agostinho de Hipona, muita gente chama assim, né? Agostinho da cidade de Hipona, há alguns que vão reconhecê-lo como o Santo Agostinho. Ele chegou a falar uma seguinte frase: se você é sábio, deixe o mundo passar, para não passar com o mundo. Se você é sábio, deixe o mundo passar, para que você não passe com o mundo. Nós precisamos disso. Nós precisamos abandonar as coisas do mundo. Deixar que o mundo vá embora. O mundo é passageiro. Deixa o mundo passar, porque se eu fico preso ao mundo, eu vou embora e me perco com ele. Nós precisamos ter essa firme resolução que vamos seguir a Jesus, que nós não vamos titubear, que nós não vamos olhar para trás, que nós já colocamos a mão no arado. Esquecer das coisas que ficaram para trás não é apenas uma história, não é apenas um passado. É esquecer também do tropeço que nos desanima. Aquele dia que eu pequei e que nos deixa desanimados e vai nos derrubando e vai nos deixando tristes, entristecidos, mas não. Permita que o Senhor te levante e te conduza para o alvo. Eu sei que você pode pensar que não, eu sou fraco, mas você é fraco. Você vai permitir que o Senhor te conduza. É o Espírito Santo que faz o trabalho de Deus. Não é você, não sou eu. Mas se você ficar dizendo, eu sou fraco, eu não consigo, aí você abre margem para a sua queda. Aí você vai trilhando o caminho para a sua perdição. E não é isso que a gente quer. Não é isso que o Senhor quer para a sua vida. Jesus quer te conduzir e seguir com você até o alvo, até o fim da sua jornada. Certamente você já foi para algum casamento. E lá nos casamentos os noivos fazem os votos, né? Você já foi para algum casamento em que o noivo fez os seus votos? Primeiro faz o noivo normalmente. O noivo vai lá e diz, olha, eu te juro fidelidade, eu juro para você amor, respeito, eu prometo para você dedicação até que a morte nos separe. Aí quando chega a vez da noiva, a noiva diz, não posso te prometer essas coisas, sabe por quê, né? A carne é fraca, né? Não dá para ficar prometendo. Não faz sentido, não tem cabimento isso. Mas tem gente que acha que é assim com Cristo. Tem gente que acha que é assim com Jesus. Jesus aceita esse tipo de noiva. Mas não é esse tipo de pessoa que Jesus está esperando. Quando Jesus chega, o primeiro homem, lá naquela conversa lá que a gente começou a falar, Jesus disse, olha, quer me seguir? Venha. Mas eu não tenho onde descansar. Você saiba que não vai ser fácil o caminho. E quando Jesus disse,
O outro diz, não, eu quero sepultar o meu pai. E Jesus disse, olha, não, esqueça isso, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você venha e proclame o reino de Deus. E por último, Jesus recebe uma outra proposta. Mas Jesus disse, olha, quem põe a mão no arado não tem tempo, não pode olhar para trás. Venha comigo que eu te ajudo. Venha comigo que eu te guio. Venha comigo, porque essa nossa decisão é uma decisão firme, é uma decisão inegociável. Então venha, vamos com Jesus. Vamos manter essa nossa decisão, porque Jesus e o Espírito Santo de Deus está nos ajudando a ficar firmes até o fim. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor, porque o Senhor nos abençoou hoje, o Senhor nos abençoou quando nós tomamos a decisão lá atrás de te seguir, mas o Senhor também nos abençoa quando nós tomamos a nossa decisão no nosso dia a dia, em dizer que o Senhor vale mais. O Senhor vale mais do que qualquer riqueza desse mundo, do que qualquer prazer desse mundo. A vida eterna é mais prazerosa. A vida eterna com o Senhor é o nosso objetivo. Nós te agradecemos porque o Senhor nos abençoou, mesmo nós sendo pecadores. E pedimos que o Senhor continue conosco e nos fortaleça para que nós possamos continuar com o Senhor. É em nome de Cristo Jesus que fazemos essa oração e pedimos que o Senhor nos fortaleça a cada dia, nos abençoe. Amém. Que o bom Deus te acompanhe sempre e te abençoe, meu irmão, minha irmã. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.
como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim.